mais cômoda, etc. Tal. Eu fui trabalhar logo em seguida, já fazem 3 anos, e então, a posterior, ele tirou uma radiografia, fez um novo cateterismo, um novo exame, eu faço periodicamente, para verificar como ficou e se não teve problema. A cidade é assim. Se você tirar uma radiografia dela, no estágio atual, colher todos os seus dados, analisar, procurar as soluções, intervir na cidade, fazer o prédio, fazer a rede de esgoto, fazer as avenidas, o metrô e etc. E depois disso, tirar uma radiografia, guardar essa radiografia e acompanhar o que aconteceu, você então está fazendo uma checagem. Não é por menos que o pessoal chama de as grandes vias da cidade de as grandes artérias da Sim, cidade. sim, né? mas há uma capilaridade comum, quer dizer, tanto na hidráulica como no trânsito e o corpo humano são muito semelhantes. Então, quer dizer, essas veias, essas artérias não podem estar com colesterol. Ok, vocês estão lá assistindo, que vivem, que sofrem problema no trânsito, nem cheguei a apresentar o Botura direito aqui, mas só para vocês terem uma ideia com a autoridade que vocês estão falando, com uma pessoa que realmente se entende do que está dizendo, o Botura é engenheiro, promotor de desenvolvimento sustentável e membro do Conselho do Instituto de Engenharia de São Paulo. Ele foi presidente do DERSA, no governo Montoro, como ele mesmo já lembrou. Ele participou dos conselhos de administração da SP Trans, que é a empresa de transporte de São Paulo, o CET, que ele carinhosamente chamou aqui de congestionamentos e engarrafamentos de tráfego, e também do DERSA. Ou seja, a gente está aí com alguém que tem autoridade para falar sobre o assunto. Tanto tem que o Caetano está me dizendo aqui que a gente já tem, viu, Botura, bastante participação aqui dos internautas. Então, antes de eu fazer as minhas primeiras perguntas, vamos dar voz aos nossos internautas e para colocar no ar as perguntas deles. Legal. Bom, já tem algumas perguntas aqui, Gilberto. Queria dar bom dia e agradecer a presença do Botura, que aceitou nosso convite. E, bom, agradecendo aqui a participação do Bom de Garfo, que está comentando aqui no chat, o Neto Palma, o Carlos Eduardo, Mena Barreto e o Gandula, que fizeram perguntas aqui. Então, só para avisar, Gandula e o Neto Palma, que fizeram comentários, eu já faço os comentários de vocês, que eu vou fazer uma pergunta interessante aqui do Mena Barreto, que é um internauta de Mogi, Botura, e ele diz o seguinte: hoje é o dia sem carro. Se todos os paulistanos resolvessem, de fato, deixar seus automóveis em casa, qual seria a dimensão do caos no transporte público na cidade? Interessante. Essa pergunta do Dana Barreto é em cima é a bola 7 da caçapa, né? A bola da vez. Olha, Nena Barreto, eu já vi tuas perguntas outro dia quando eu vim debater o estádio do Corinthians. Você é bem pontual e bem objetivo. O dia sem carro é um dia de utopia, quer dizer, um dia sonhado, um dia inviável em qualquer parte do mundo, mas é um dia que algumas pessoas fazem tudo para poder realmente sentir. Né? Querem fantasiar. Mas não é tanto assim, né? Eu até costumo, quando eu vou fazer uma palestra, e eu faço com alguma frequência, perguntar para o auditório quem veio disso, quem veio daquilo, etc. Tal, como é que veio. Gilberto, como é que você veio aqui hoje? De carro. Caetano? De carro. Bom, carona, eu vim de metrô. Por uma série de circunstâncias. Até aproveitei para deixar meu carro na maldita revisão que a gente é obrigado a fazer, que só dá dor de cabeça, mas vim a pé. Eu me sinto na obrigação de andar de transporte público para eu poder fazer meus comentários, que é basicamente a razão da minha vida, né? Eu sou um decepcionado, um arrependido por não ter conseguido convencer a todos daquilo que eu pensava. Diz que o teimoso, eu aprendi com o Mano Menezes na televisão, no Roda Viva. O teimoso não é quem teima, o teimoso é quem quer teimar com o teimoso. Não? Então eu sou um teimoso assumido e um indignado assumido. Então a cidade é ruim, etc. Tal. Então realmente é simbólico o dia sem carro. Nós não temos a mínima condição de deixar de deixar o carro em casa. Não há nos condomínios por aí nem espaço para deixar os carros. Os condomínios têm, né? Então o negócio é muito mais complexo do que a gente pode imaginar. E além do mais, se você não tem a via para circular,
Você, como pedestre, que é a razão de ser da cidade, não tem a via, não tem a calçada. Para mim é passeio público, não tem a calçada, vulgarmente chamado, nem para você andar. A calçada ou é esburacada, ou é torta para um lado, ou é torta para o outro. E isso é uma realidade, porque apesar de eu ter vindo de carro hoje, que é o Dia Mundial Sem Carro, eu tenho, por política minha, independente de qualquer coisa, eu tenho procurado cada vez deixar mais meu carro em casa. Então tem muitos dias que realmente consigo deixar meu carro em casa e ando muito na rua. E essa questão das calçadas é uma questão muito complexa, porque tem inclusive lugares que você não tem nem mais espaço para andar, você está exprimido entre ônibus, moto, carro. É meio complexo isso. Eu tenho uma mania, quando eu saio, tanto aqui no Brasil como para fora do país, eu presto atenção na calçada, para ver no passeio público, para ver qual é a consideração que o poder público tem com o cidadão. Qual é o tratamento da cidadania? Eu não vou deixar até de dar de comentar, vou lembrar, mas não vou me aprofundar, no caso dos deficientes, dos cadeirantes, etc. Sem contar eu já até defini para mim que uma calçada decente, educada, civilizada, tem que ter condição de trafegabilidade mútua simultaneamente de dois cadeirantes. Então aí eu resolvo o piso, resolvo a inclinação e resolvo aqueles obstáculos que tem, etc. Então, então não temos calçada, não temos sistema de transporte, não temos informação. Se nós tivéssemos mais informação da operação do sistema de transporte, talvez fosse menos drásticos ao transporte. Agora, eu quero dizer uma coisa seguinte, como eu já falei, eu não gosto muito do termo mobilidade, mas a mobilidade, para mim, nasce na prancheta do arquiteto. Como eu sou mais antigo, eu ainda raciocino em termos de prancheta ou então de grafite. Mas eu brinco um pouquinho também na eletrônica. Mas eu vou dar alguns exemplos para vocês. Eu vi outro dia na mídia que o TRT de São Paulo irá construir uma nova sede num terreno de 40 mil metros quadrados, num terreno que hoje vale muito dinheiro, lá perto da estação da Barra Funda. Olha, a estação da Barra Funda liga com o estado de São Paulo inteiro, com toda a região metropolitana e com toda a cidade. Tem muito transporte ali. Ao lado da atual situação, eu parei para pensar e falei, esses caras estão fazendo mais uma desumanidade à cidade. Mas como? Eu me questionei. Sim, eles estão obrigando que as pessoas se desloquem de toda a capital, né, para um único polo para ter que atender uma ação trabalhista. Então, desde lá do extremo leste, o extremo oeste, sul, etc., a pessoa tem que ir lá para ser atendido, para fazer audiência. Então, mas será que isso é justo? Será que isso é social? Aí eu falei, bom, mas se nós pegássemos esse terreno, que vale uma fábula, e fizesse desse terreno alguma outra atividade, que não fosse tão difusa os seus frequentadores, tão polar, nós poderíamos nesse terreno, com essa verba, construir com sobra 5, 6, 7, 8, 10 polos regionais de atendimento a domicílio quase de todas as pessoas. O que nós estávamos fazendo? Estávamos dando qualidade à mobilidade. Mobilidade não é quantidade que eu consigo andar, é o mínimo que eu consigo andar para resolver mais coisas. Então, será que não dá para alguém alertar esse presidente do tribunal, bem intencionado, gostei da explanação dele, quer reunir a parte administrativa, ponha tudo isso naquele grande prédio famoso pelo seu passado aí, redistribua as atividades. Hoje em dia, ainda mais com a internet, computador, micro, não sei o que, celular, isso é facílimo. Eu quero aproveitar exatamente o que você está falando para um gancho aqui. O Tomás Assunção, que você conhece, o presidente da Urban Systems, né? Ele é um grande defensor dos modelos urbanísticos que viabilizam o desenvolvimento de novas centralidades que sejam mais equilibradas, com opções de residência, trabalho, saúde, educação e lazer, para diminuir o número de cidades de dormitório e também essa questão do deslocamento que você se referiu. Quer dizer, num só lugar da cidade eu tenho um fórum trabalhista e a cidade inteira tem que se deslocar para lá. Então, Tomás justamente defende a criação dessas centralidades.
Então ele pergunta o seguinte: você acredita que é possível repensar o adensamento urbano em São Paulo para melhorar de forma definitiva a situação do transporte urbano? Olha, essa é uma tese minha não, que eu embarquei em tese dos outros, né? Nada a gente crê, tudo a gente copia. Há muitos anos atrás, eu digo mais de 30 anos, analisando o que acontecia na cidade. Eu mexo na cidade desde os anos 60, e qual era a razão da cidade ficar menos ocupada, mais ocupada, inadequadamente ocupada, desvalorizante, etc., tal, valorizante em certos pontos da moda. E eu sempre achei, e defendo essa teoria, que as funções básicas que não foram da Carta de Atenas, que não foram entendidas pelos urbanistas, que é habitar, trabalhar, recrear e circular, acontecesse em espaço juntos. Não quer dizer que habitar lá, morar, trabalhar lá, lazer lá, educar lá, tá? E circular, tá? Circular é o caos. O circular, para mim, é que nem enxugar gelo. Não leva, circular ou mobilidade, não leva a lugar nenhum. Você enxuga o gelo, não ganha nada. Então, cada vez que eu estou levando gente, perdendo horas para lá, horas para cá, eu poderia aproveitar essas horas para produzir mais, para estudar mais, para ter mais lazer, fato, para ter mais saúde. Então, mais família. Então, quer dizer, esta visão, eu acredito que sim. Tanto é que, há alguns anos atrás, final dos anos 70, eu me envolvi com um grupo de pessoas estudando o que hoje está na legislação federal do Estatuto da Cidade, chama-se Operação Urbana Consorciada, ou Consorciada Urbana, que naquela época nós chamávamos de Operação Casada, e mais tarde simplesmente de Operação, que era um modelo de desenvolvimento urbano aonde diagnosticado as necessidades passadas e futuras de uma certa região, nós poderíamos autorizar, dentro de critérios, um adensamento desejável, de atividades desejáveis, de atividades múltiplas, para que a cidade fosse custeada pela iniciativa privada. Eu daria um exemplo assim: o que é uma atividade múltipla? Um exemplo para mim nobre da cidade de São Paulo, premiado e de uns anos para cá cantado em trovas e versos, é o Conjunto Nacional. O Conjunto Nacional tem todas as funções. Ele tem o habitar, tem o trabalhar, tem o lazer, não sei se ainda tinha alguma idade de estudar. Então, tem ali perto, tem hospital, tem transporte, etc. Tal. Então, ele é muito bem implantado, ele conversa com a cidade. Poderia ser melhor, sim, um projeto dos anos 50. Já em 50, alguém tinha a inteligência de propor soluções como essa. A inteligência de um bom arquiteto, David Lieberstein, se não me falha a memória, ou coisa parecida assim, um empresário de visão. Então, quer dizer, ele ganhou dinheiro, ele fez uma série de coisas e fez algo bom para a cidade. Mas de alguns anos para cá, a gente tem visto aí a tendência da volta desse tipo de concepção, que modernosamente hoje é chamado de mixed users, né? São terrenos onde se constrói lá um pequeno shopping com cinema, uma torre de escritório, uma ou duas torres residenciais. A gente viu retomar um pouco esse tipo de... Na realidade, é quase isso, mas não é bem assim não. Eu há muito tempo faço uma crítica que o metrô de São Paulo, que é o nosso grande mobilizador da cidade, né? A mobilidade maior está por ele, né? Ele perdeu a chance de melhorar a cidade. Quer dizer, os nossos metrôs foram construídos de costa para a cidade. Quer dizer, nos seus polos, nos seus terminais, no seu entorno, nas suas estações, no seu entorno, nós deveríamos ter produzido uma cidade melhor com a iniciativa privada, fomentado pela Companhia do Metrô, que não é nenhuma invenção brasileira, não, é uma adequação